Oi, gente, tudo bem? O ano de 2025, ele é marcado pelo centenário do nascimento do Frantz Fanon, um psiquiatra, psicanalista, filósofo, e que teve um papel muito importante, tanto nos debates decoloniais, quanto nos debates sobre a libertação colonial na África e, sobretudo, na Revolução Argelina. O Fanon cumpriu um papel de um verdadeiro intelectual orgânico quando nós tratamos da Revolução Argelina, mas também no que diz respeito à questão da análise de como é o racismo dentro da Europa. Geralmente, quando a gente trata de pessoas, de pensadores, enfim, que tem um renome, tem uma respeitabilidade muito grande, a gente costuma achar que eles tiraram a ideia do zero, né? É muito comum se achar isso. Mas o pensamento, ele não é cumulativo, mas o pensamento ele sempre vai ter diversas fontes, onde ele vai beber, onde ele vai tirar as suas conclusões, onde ele vai criticar, mas ele nunca é um pensamento, digamos, que sai do zero. E hoje nós vamos tratar de alguém que teve uma influência muito grande do pensamento do Frantz Fanon, que é esse aqui, ó, o Aimé Césaire. O Césaire, como eu já disse, teve uma influência bastante grande no pensamento do Fanon. O Césaire também é da Martinica, ou seja, uma colônia francesa, hoje é um protetorado francês no Caribe. E o Césaire foi, se não o primeiro, eu acho que é prematuro dizer que ele foi o primeiro, mas com certeza ele é um dos precursores naquilo que a gente chama de pensamento antirracista e decolonial. E o Aimé Césaire, que é o principal livro dele, que é aqui, ó, Discurso sobre o Colonialismo, ele vai começar um debate já com frases de impacto, também mediado pela questão do Césaire ser um excelente poeta, um dos poetas mais renomados da língua francesa. E o Césaire vai dizer o seguinte: olha, a Europa ela criou dois grandes problemas, duas grandes contradições que ela é totalmente incapaz de resolver, que é o problema do proletariado e o problema do colonialismo. Veja, a Europa criou, de acordo com a concepção de Césaire, duas grandes formas de exploração capitalista, que essa forma de exploração gera uma série de contradições que a Europa, como criadora, é impossível de resolver essas contradições. Basicamente porque ela se alimenta dessas contradições, as contradições de um capitalismo que precariza o proletariado e as contradições de um capitalismo colonial que se alimenta do racismo como uma forma de ultraexploração. Bem, nessa perspectiva, o Aimé Césaire vai dizer o seguinte: olha, quando a Europa se deparou com o problema do nazismo, parecia algo absolutamente inconcebível da perspectiva de qualquer razão humana. Não estou falando aqui nem de direitos humanos, mas de razão humana. E realmente o nazismo foi um horror, o nazismo foi uma forma de aniquilação de toda uma raça. Mas o Césaire vai dizer o seguinte: olha, o nazismo ele impactou de tal forma, não porque ele matou, não porque ele foi uma violência extrema, e que foi uma violência extrema, mas que foi algo que já se praticava nas colônias da África, ou seja, violência brutal, trabalho forçado, enfim, uma série de violências contra a vida e contra a dignidade humana baseado na raça, mas que eram cometidas contra pessoas negras, ou árabes, ou mais especificamente não brancas. Quando esse tipo de política, que já era praticado nas colônias, foi aplicado também na Europa, aí se teve uma concepção de que aquilo era inadmissível. Não é à toa que o Césaire, ao longo do livro, do Discurso sobre o Colonialismo, ele vai citar várias vezes o Adolf Hitler. E ele vai dizer assim: olha,
dentro de todo burguês existe um Adolf Hitler. O que ele quer dizer com isso? Dentro de todo burguês existe uma parte ali que é capaz das maiores brutalidades possível contra o outro, né? Então, quando a gente está discutindo racismo e está discutindo colonialismo, nós estamos discutindo o outro, né? É possível todo esse tipo de ação violenta contra o outro. Então, o burguês é aquele que, para garantir os seus lucros, para garantir a sua dominação, é capaz de brutalidades extremas. É por isso que ele vai dizer, olha, dentro de cada burguês existe um Adolf Hitler. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, nessa perspectiva, a Europa, que tanto fala em direitos humanos, ela tem uma visão absolutamente, digamos, inacabada de direitos humanos. À medida que a Europa vai ter uma concepção de direitos humanos para os europeus e outra concepção de direitos humanos bem distinta para os não-europeus. Isso significa que o César vai dizer o seguinte, olha, se a Europa quisesse salvar de si mesmo, olha só a frase, se a Europa quisesse salvar de si mesmo, a Europa vai ter que passar por uma revolução proletária. No que diz respeito de uma revolução antiburguesa, ou seja, o fim da contradição que a Europa criou com o proletariado, e evidentemente uma revolução proletária na Europa levaria ao fim de uma política colonial, que é outra contradição que a Europa se nutre dessa contradição e que ela por si só não pode resolver. Tem um aspecto fundamental da obra do Aimé Césaire, que nisso vai encontrar forte semelhança com a obra do Fanon, que é a crítica ao psicanalista lacaniano, o Octave Manoni. O Manoni tem um livro que se chama Psicologia da Colonização, um livro muito interessante, que a gente vai abordar também o Manoni como uma forma como uma polêmica com o Fanon, que vai tratar a questão da mente primitiva, podemos dizer assim, né, para dialogar com o aspecto dos livros, né, da mente primitiva, né, que vai dizer o respeito, olha, a mente do homem primitivo, ele vai estar discutindo com os Melgaches, né, de Madagascar, digamos, às portas da primeira revolta Melgache Madagascar, de 1947, ele vai dizer o seguinte, olha, existe uma estrutura psicológica, né, que ele vai se chamar uma estrutura de personalidade, que ela é incompatível com a estrutura de personalidade europeia. Eu não vou entrar em detalhe agora, porque a gente vai entrar nesse debate nesse livro, mas ele vai dizer basicamente o seguinte, olha, o Melgache, que é o habitante de Madagascar, por ter essa estrutura de dependência, ele não vai visar a liberdade, porque ele tem uma estrutura baseada na dependência, enquanto o europeu vai ter uma estrutura alicerçada, e depois ele vai entrar na questão do complexo de inferioridade, vai entrar em Adler, vai entrar em Freud, e o europeu tem uma estrutura que vai levá-lo à independência. E aí o Césaire vai ser bastante crítico com essa concepção, ele vai dizer assim, até mais crítico que o Fanon. O Fanon até vai ver uma certa sinceridade no Octave Manoni, nesse debate, mas o Césaire vai dizer o seguinte, não, o que o Octave Manoni está fazendo é tratar a psicologia primitiva como se fosse uma criança e um neurótico. Nesse sentido, ele vai dialogar muito com o que diz o Freud, né? Porque o Freud também, no livro Totem e Tabu, ele é acusado de tratar a mente primitiva como ou neurótica ou infantil. E o Césaire vai usar essa mesma crítica que os antropólogos usaram contra o Freud em relação ao Adler. O Adler não, desculpa, o Octave Manoni, que tem toda uma visão baseada no Adler. Bem, ler Aimé Césaire é ler alguém que teve um pensamento que influenciou muito, muito mesmo o Fanon. Ler o Césaire é ler uma obra bastante complexa, uma obra que vai trilhar parte do seu tema na política, parte do seu tema na poesia, na arte,
e parte do seu tema também na psicanálise e na psicologia. É uma leitura decolonial. Eu acho que quem se aventura em ler Fanon deve, em determinado momento, procurar a leitura do Aimé Césaire, que é uma leitura fundamental, e ali vai ver, com certeza, quem lê o discurso sobre colonialismo, com certeza vai ver algumas passagens ali, vai sentir que o Fanon realmente bebeu dessa fonte para escrever uma obra fundamental que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, e também vai ver algumas questões ali embutidas no outro livro muito importante do Fanon, que são os Condenados da Terra. Bem, eu espero ter contribuído um pouco com esse debate. Evidentemente é uma questão preliminar. Quem quiser entender mais do Césaire, claro, vai ter que ir na obra, vai ter que, né, enfim, ter contato com a obra do Césaire, mas espero que durante essas atividades que a gente também vai fazer com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, a gente possa fazer esse debate aí e conhecer mais e polemizar mais sobre essas questões. Muito obrigado, um grande abraço a todos.